Aleluia. Para mim é motivo de muita gratidão e de muita honra poder ministrar para vocês hoje. A gente negociou um cachê aí com o apóstolo e ele permitiu. E para mim é muito bom poder falar com vocês novamente, poder estar aqui com vocês. Eu aproveitei muito o tempo que nós estivemos aqui. Infelizmente, quarta-feira estamos voltando para Boston. Vai, me ajuda aí, vai. Eu também estou triste, gente. Com certeza eu estou triste mais de verdade do que você. Mas é com muita saudade que a gente vai para lá, lembrando de vocês e guardando no coração cada um de vocês. Obrigado pelas orações, obrigado pelos abraços que a gente recebeu. Eu não tenho palavras para descrever o quanto eu amo vocês, de verdade. E cada dia lá, nós lembramos ainda mais disso. Então olha para a pessoa do seu lado, dê um sorriso para ela e diga: em nome do pastor Henrique, eu te agradeço por cada oração e por fazer parte dessa igreja, por fazer parte dessa família, porque eu sinto vocês parte da minha. Antes de começar a ministrar, eu quero contar um pouco do que aconteceu nesse período lá. Talvez você não saiba nem quem eu sou, né? Tem um monte de gente nova na igreja, então eu vou te contar. Eu sou Henrique e fui enviado em agosto pela igreja, né, pela Aliança da Paz, para Boston, Estados Unidos, para começar uma extensão da Aliança da Paz lá. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E quando eu recebi essa promessa, já faz muito tempo, faz mais de 10 anos que existia a promessa, e você recebe a promessa e fica naquela, né? Um dia vai acontecer, um dia vai acontecer. E quando acontece você fala: meu Deus, aconteceu. E nós fomos enviados até lá, e eu não vou mentir para você, a gente já tinha ido algumas vezes até Boston para sondar a terra. Sabe aquele espia que vai olhando os frutos, vai olhando o que tem, vai conhecendo algumas pessoas, e na nossa cabeça a gente montou um plano de ação. Conversamos com a bispa, a gente conhece tais pessoas e vamos fazer assim, assim, assim. Ok. Quando a gente chegou lá, nós descobrimos que não tinha nada a ver. Você sabe como que Deus trabalha, não sabe? Quando você projeta algo, Ele sempre quer te surpreender e mostrar para você que os seus projetos são muito pequenos perto dos projetos dele. Você pode dar mais um glória a Deus por isso? E a gente chegou lá, viu o nosso projeto não existir mais, entendeu? Vou te contar aqui um segredo, bateu um certo desespero. E a gente olhou aquela situação e falou: e agora? Por onde nós começamos? Vamos começar então indo atrás de um apartamento. Chegamos lá no lugar do apartamento, é um condomínio grande que a gente está alugando lá, e são 18 prédios, então é um condomínio bem grande. A gente chegou na gerência lá para fazer a negociação do aluguel, você sabe como é que funciona. E aí eu levei daqui tudo que eu tinha de extrato bancário, tudo. 480 anos de extrato bancário impresso, levado na mala, 18 quilos de puro papel impresso. E eu cheguei lá, a mulher falou: comprovante bancário. Joguei na mesa aquele monte assim, acreditando que ela ia falar: nossa, você está preparado para alugar. Quando eu joguei, ela olhou o símbolo do banco e falou: isso não vale nada aqui. Eu falei: e agora? E agora? Aí ela perguntou: você tem o nome de alguém para assinar por você? Não tinha. Ela olhou bem nos meus olhos, eu já com cara de desespero, com certeza. Pelo jeito que ela estava me olhando, eu acho que ela percebeu um certo desespero. E aí ela falou assim: eu não sei porquê, presta atenção, eu não sei porquê, mas Deus está mandando eu alugar para vocês. Quando ela falou isso, eu olhei para a pastora e falei: acho que meu inglês está muito ruim. Eu entendi que ela falou que Deus vai estar mandando ela fazer alguma coisa. E ela entrou para dentro da sala e eu fiquei assim: o que ela falou? Aí um olhava para o outro, tipo, não pode ser isso. E aí ela voltou já com os papéis para assinar e falou: Deus mandou eu fazer para vocês sem comprovação bancária, sem extrato nenhum, sem ninguém que assinasse por nada, sem nem saber meu nome completo, porque ela não tinha pego meu passaporte, nada. Mas ela me deu o contrato e eu assinei o contrato sem nada. E aí, para ser maior o milagre, eu não tinha nem visto o apartamento, eu assinei sem saber como era o apartamento. A gente foi até o apartamento, né? A moça perguntou: vocês querem conhecer? A gente falou: é bom, né? É bom conhecer. Já tinha assinado mesmo.
Ela levou a gente até o apartamento e chegou lá, mostrou o apartamento e a gente tirando foto para mandar para a bispa. Sabe como é que é a bispa, né? Decoradora, já estava pensando em tudo que ia colocar lá dentro. E a gente tirando foto. E ela falou, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão vindo para cá com alguma igreja daqui? Não. Vocês não estão vindo para cá por nenhuma igreja? Não, a nossa igreja é no Brasil. Nós estamos sendo enviados para cá e o nosso objetivo é sarar a terra dos Estados Unidos, é sarar a região de Massachusetts, é transformar esse bairro, transformar as pessoas que vivem aqui e trazer o avivamento para essa terra como tem sido no Brasil, como tem sido em São Bernardo do Campo, que é o que nós acreditamos. E ela olhou na minha cara e começou a chorar. Começou a chorar, e eu sem entender, e eu olhava para a pastora Thalita e ela começou a chorar também. E mulher, você sabe, né? Uma chora, a outra chora. E eu assim do lado, tipo... Aí eu dei uma disfarçada, andei pela sala, deixei ela chorando lá. Voltei e as duas não paravam de chorar. E aí ela começou a falar o seguinte: vocês são resposta de Deus para a minha oração. Eu vinha orando há anos para que Deus enviasse pessoas para esse lugar, para transformar esse condomínio, que é um condomínio que sofre com drogas, que sofre com prostituição, é um condomínio que precisa de Jesus. E eu falava muito para Jesus, eu quero pessoas que venham de fora, que não sejam americanos, mas que lutem por essa terra como se fossem. Sou eu. Eu só estou te contando isso para mostrar para você que muitas vezes o seu caminho pode parecer lindo, seu caminho pode ser maravilhoso, mas diante de Deus o caminho dele é muito melhor e muito maior. Resumindo o final da história aí, tudo que aconteceu, senão eu vou ficar falando muito antes da palavra, mas depois de lá ela convidou a gente para ir conhecer a igreja dela, e é uma igreja americana, e o nosso inglês sofrível. A gente foi até lá e entendia metade das palavras que o pessoal falava, tentava entender, tentava conversar, e aí o que aconteceu? Aquela igreja nos acolheu, nos abraçou e queria saber tudo da nossa vida, tudo. No fim das contas, hoje nós estamos apoiando essa igreja, fazendo um treinamento nessa igreja, para capacitar os líderes deles a fazerem células. É uma igreja que não conhecia a visão celular, mas depois de tudo que nós mostramos da aliança da paz para eles, eles falaram, nós queremos viver isso daqui também aqui. Por isso nós pegamos o nosso material de casa de paz, traduzimos ele para o inglês e começamos o treinamento. E agora quando nós voltarmos, eles vão começar as células, começar o treinamento com cada líder para tomar posse daquele lugar. Você pode dar uma glória a Deus de verdade por isso? Paralelo a isso, isso tudo é a igreja de lá. Paralelo a isso, nós falamos para Deus, Deus, mas e a nossa? Nós estamos aqui com o objetivo de sarar a terra, e não é só pelas igrejas que já estão lá, mas nós estamos sendo enviados para fincar uma bandeira. E Deus falou, tudo no tempo dele, tudo no tempo certo. Nós estamos voltando para lá, e assim que nós voltarmos, nós vamos estabelecer a primeira casa de paz da Aliança da Paz nos Estados Unidos. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus! Isso tudo é só para mostrar para você que os sonhos de Deus são maiores que os seus, e que você está num lugar, você está plantado num lugar que acredita realmente nas promessas de Deus, que acredita realmente em sarar a terra de onde quer que você esteja, seja São Bernardo, seja Diadema, seja Santo André, seja São Paulo, seja onde for, onde você estiver plantado, você foi colocado lá para mudar completamente aquele lugar e transformar aquelas vidas que existem em volta de você. Por isso, eu peço que você olhe para a pessoa do seu lado e fale para ela, saia da tua zona de conforto. Tome a decisão de mudar essa terra. Eu vou te contar que sair da zona de conforto não é nada fácil. Quando eu ouvia falar disso, e contavam testemunhos, eu falava, legal, né? Sair da zona de conforto, legal, legal. Mas quando Deus te empurra com jeito, sabe, para fora da zona de conforto, você fala realmente... é viver o novo do Senhor a cada dia, é viver a ousadia do Senhor a cada manhã. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe quem você vai conhecer, mas você vai dando passos de fé. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre dar passos de fé. Repete comigo, dar passos de fé. Dar passos de fé nada mais é do que acreditar tanto em Deus e confiar tanto nele, que você sabe, que você tem certeza de que ele está com você para que você possa dar os passos e ele vai estar caminhando ao teu lado.
O maior exemplo que a gente pode dar de passos de fé você conhece, Pedro. Quem conhece Pedro aqui? Pedro era um cara que andou com Jesus e você sabe a história dele, nem que seja resumida, você sabe. Só que tem um ponto específico na história de Pedro, que ele andou sobre as águas junto com Jesus. E é sobre isso que eu quero falar. Pensa comigo sobre a história. Jesus estava lá pregando, fazendo a diferença onde ele passava, e ele fazia sinais, ele curava pessoas, ele ressuscitava pessoas, ele liberava ali a multiplicação sobre pães, sobre peixes, causava. Onde ele passava, todo mundo sabia que Jesus estava ali, e junto com ele estavam 12 homens que estavam acreditando naquilo, que estavam vivendo aquilo. Pedro era um desses 12 homens. E a Bíblia diz que em um certo momento lá, Jesus pregou, Jesus fez o que tinha que fazer e falou para os discípulos: entrem no barco e atravessem o mar da Galileia. Entrem no barco e atravessem o mar. O que isso significava? Significava que eles tinham que entrar no barco e remar até o outro lado do mar da Galileia. Talvez você não conheça o que é o mar da Galileia, mas ele não era um mar de verdade. Ele é um lago grande. Só que esse lago grande, apesar de ter água doce, apesar de não ter onda normalmente, de vez em quando, pela situação climática, pelo lugar que ele fica encontrado, às vezes dá tempestades muito fortes. E essas tempestades causam ondas, causam vento forte, e aquele lago que é parado, que é tranquilo, se torna agitado, se torna tempestuoso. Caprichei agora, hein? Tempestuoso. Repete para a pessoa do seu lado: tempestuoso. Mateus capítulo 14, abra comigo aí sua Bíblia. Aleluia. Você pode dar glória a Deus enquanto procura aí? Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 24. Você vai ler comigo essa história. Eles pegaram o barco e começaram a entrar dentro do mar da Galileia. Versículo 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. Repete comigo: açoitado pelas ondas. Porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, isso era mais ou menos entre 3 e 6 horas da manhã, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Vou resumir essa história para que você entenda tudo o que está acontecendo aqui. Eles entraram no barco, começaram a atravessar ali o mar da Galileia, só que esse mar estava exatamente num dia de tempestade, por isso tinha vento forte, tinha ondas açoitando o barco. O que é açoitando? Batendo contra o barco, chacoalhando o barco, e eles sentiam aquilo acontecendo, mas mesmo assim a Bíblia diz que eles estavam de boa, eles não estavam preocupados com o barco. Por quê? Eles já tinham passado por situações piores do que essa, eles conheciam o que era o mar, e eles já tinham vivido até situação semelhante com Jesus no mar da Galileia. Por isso, para eles não tinha medo de ser açoitado pelo mar, mas o medo deles começou quando Jesus resolve fazer uma surpresa para eles, e vem andando sobre as águas. Fala real, o que você sentiria vendo Jesus no meio da madrugada? Ele surge no meio do nada, atravessando, andando sobre as águas. A reação dos discípulos foi pouca, não foi? Talvez a maioria se jogaria no mar e tentaria sair nadando para algum lado, tentando fugir daquela situação. Além do mais, o que acontece? Ele fala que é ele: pô, eu sou Jesus, não fiquem assim, desse jeito, não tenham medo e tudo mais. E aí Pedro já entende aquela situação e já lança aquela: ah é, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir. E Jesus responde, e Pedro começa a andar sobre as águas. No meio disso ele se apavora, olha para o vento e afunda. Quando ele está afundando, ele pede socorro para Jesus. Jesus vai lá e salva Pedro do meio das águas. Essa é a história que você leu comigo. Mas o que é a questão mais importante? Pedro, ele viveu algo sobrenatural naquele momento.
A Bíblia diz que ele deu alguns passos. Sim ou não? Ele deu alguns passos. Ele não ficou simplesmente no barco, olhando Jesus à distância, mas ele entendeu que ele poderia dar alguns passos em direção ao Senhor. Ele acreditou naquele chamado de Jesus de sair do barco, tomou a decisão e andou um pouco sobre as águas. Mas o que a gente mais lembra? Da ousadia que ele teve de sair do barco, ou do medo que ele teve e que afundou? Vamos falar real. Tem gente que nem lembra que ele andou sobre as águas, só lembra que ele afundou. Não é assim que acontece com a gente? Muitas vezes a gente fica vendo em nós mesmos. A gente teve ousadia para tomar muitas atitudes, venceu algumas batalhas, mas no meio disso a gente começa a afundar e a gente só lembra que a gente afundou. Você não lembra que você venceu batalhas, que você deu passos de fé. E foi o que aconteceu com Pedro. O medo fez toda a diferença sobre ele. Repete comigo, medo foi a chave de tudo isso. A questão é que Pedro, ele estava no meio do barco. Para ele o barco era uma zona de conforto. Por quê? Ele era um pescador, ele estava acostumado a entrar e sair do barco por dias ali. Ele estava acostumado a viver aquele momento tranquilamente. Pode ver que tanto ele quanto os outros discípulos não tiveram medo enquanto estavam dentro do barco. Mas ele começa a ter medo quando ele sai do barco. Mas espera aqui para entender uma coisa. O vento já existia quando ele estava dentro do barco, sim ou não? As ondas batendo já existiam enquanto ele estava dentro do barco, sim ou não? E por que ele começou a ter medo só quando ele saiu do barco? Muitas vezes, dentro do barco, a gente não tem noção do que está acontecendo ao nosso redor, ou a gente está tão acomodado, está tão apoiado naquela situação que você não imagina que tenha que tomar uma decisão, que tenha que tomar uma posição diferente. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, acomodados numa zona de conforto e esquecemos que Deus nos espera fora do barco, entendeu? Deus não quer que você viva essa vida mediana sempre. Deus não quer que você seja um membro comum para sempre. Deus não quer que você viva a vida que você tem levado na sua vida profissional para sempre da mesma forma, na mesma posição, mas Ele quer que você viva coisas especiais. Acho que você não entendeu uma coisa. Pedro, ele tinha a escolha, tinha a decisão nas mãos dele. Ele poderia ficar dentro do barco, poderia viver ali preso junto com os discípulos, vamos falar assim, ou ele poderia dar um passo de fé e andar sobre as águas. Ele escolheu dar o passo de fé. Qual tem sido a nossa decisão hoje? Qual tem sido a nossa escolha hoje? Só que a questão toda é enxergar que o medo que tomou conta de Pedro é um medo que muitas vezes toma conta de nós, no nosso dia a dia. Sabe por quê? O medo, ele age de várias formas, tentando nos paralisar. A primeira coisa que o medo age contra nós é que o medo é uma mentira. Repete comigo, medo é uma mentira. E é uma mentira que entra na nossa mente e você compra aquilo. Como eu falei, Pedro já estava vendo aquele vento, Pedro já estava vendo aquelas ondas batendo, mas quando ele deu o passo para fora do barco, o medo tomou conta dele, sendo que fora nada mudou. Vou te contar uma coisa. Eu gosto pessoalmente de toboágua. Eu curto. Sabe aquela de escorregar, cair na piscina? Acho legal e curto a descida. O meu problema é quando eu imagino que eu tenho que subir 2 lances de escada para escorregar nesse toboágua. É verdade. Quando eu imagino que eu tenho que subir 2 lances de escada, na minha cabeça eu já entendo que eu vou morrer. Estou correndo um sério perigo, gente. Por quê? Porque quando eu penso que eu estou na altura, que eu tenho que subir alguns degraus, ficar num lugar mais alto, eu já acho que é muito mais perigoso do que o toboágua que eu conheço. Você percebe uma coisa nessa situação? O que tem fora não muda. Continua sendo o mesmo toboágua, continua sendo a mesma piscina que eu vou cair no final, só que dentro de mim começa a falar que o risco é muito grande, que o perigo é muito grande. Você já viveu isso na sua vida? Ninguém viveu isso na sua vida. Olha para a pessoa do seu lado e fala, você viveu. Acusa, se ele não assumir, você acusa. Você viveu. Não deixa o pastor sozinho aqui. Muitas vezes, aquilo que a gente já vivia antes, continua vivendo, mas a nossa visão sobre isso é transformada e você começa a ter medo de algo que não era real. Você já estava dentro do toboágua, vamos falar assim. Mas quando você pensa que você tem que subir a escada, você já pensa, nossa, agora eu corro um risco muito grande.
O medo não altera o que existe em volta de nós, mas ele mente para nós e altera o que tem dentro. O medo é gerado dentro de nós com essa mentira e faz com que você imagine que você não é capaz de fazer alguma coisa. Faz com que você entenda que você não consegue dar o próximo passo. Faz com que você entenda que é hora de ficar parado, que é hora de ficar estático e não tem como prosseguir. Por quê? O medo mente muito para você. Só que a questão é que a gente compra o medo. Quantas pessoas aqui têm problema, por exemplo, para falar em público? Assume aí, levanta a mão. Quem tem problema para falar em público? Ah, vai gente, até parece. O que acontece? Vamos pensar tranquilamente. Você não tem um amigo perto de você aí? Olha para ele e fala alguma coisa para ele, qualquer coisa. Só para exercitar a língua aí. Falou alguma coisa? Você teve vergonha de falar isso aí para ele? Não? E o que muda você falar aí ou você falar aqui? O que muda você falar aí ou você fazer uma casa de paz? Não muda nada, continua sendo uma pessoa que vai te ouvir. Só que na nossa mente, a mentira que entra no nosso coração é que você não é capaz de falar com muitas pessoas, que você não é capaz de falar sobre a Bíblia, que você não é capaz de dirigir alguém diretamente para Jesus. Isso tudo é o que o medo faz. O medo traz uma mentira que engana você e automaticamente você compra aquela mentira como sendo verdade. Sabe o que ele faz além disso? Ele traz o enfraquecimento. Repete comigo, enfraquecimento. Quem tem problema para falar em público, já tentou falar em público alguma vez? Já? E o que aconteceu com você para te dar essa trava? Você esqueceu o que você ia falar? Você gaguejou na hora de falar? Deu aquele branco e você... Foi? Esse tipo de coisa acontece por um motivo. Você compra aquela ideia na sua mente e ela traz o enfraquecimento físico. Por isso, quando você compra essa ideia, você começa a ter uma visão. Nossa, eu, por exemplo, vou subir a escada lá, começo a me sentir tão mal de medo, tão mal de pavor de achar que eu não vou conseguir sobreviver àquela escada, que quando eu vejo, eu já estou subindo a escada assim, ó. Teve uma vez que eu fui fazer uma visita e a casa da pessoa era uma escada, sabe aquela escada construída por pessoas que não devem fazer escada nunca na vida? Foi por essa pessoa. E aí eu tive que subir a escada para orar na laje da pessoa. E aí eu falei para a pastora Thalita, sobe na frente, porque eu vou demorar. E aí ela subiu, porque ela não tem problema com essas coisas. Enquanto isso, fui eu lá atrás assim, sem corrimão, sem nada, né? Tentando ir. Cheguei lá em cima, já encostei na parede. Vamos orar. Senhor, abençoe esse lugar em nome de Jesus, sem me mexer. E para descer. O enfraquecimento que eu senti naquele momento, as pernas batendo, o medo de cair, a visão turva, aquele desespero, isso tudo mostra o quê? Que a mentira que foi colocada na mente enfraqueceu o corpo físico. E muitas vezes acontece com a gente em outras áreas também. Aquilo que era força se torna fraqueza. Aquilo que você já venceu, já sabia fazer, parece que você não sabe mais fazer. Pedro, ele estava acostumado com o vento, ele estava acostumado com o mar, ele estava acostumado com onda, mas naquele momento ele comprou a mentira que ele ia morrer afogado naquele lago e enfraqueceu completamente a visão dele, transformou a visão que ele tinha em Jesus, transformou a visão que ele tinha de andar sobre as águas em uma visão de desespero, porque ele ia morrer, e ia morrer, e ia morrer. É isso que aconteceu. O medo ele traz o enfraquecimento, mas depois disso ele traz destruição. Repete comigo, destruição. O medo ele traz destruição em muitos aspectos. E a verdade é que nós somos acostumados a viver com medo. E cada pessoa tem medo de uma coisa, quer ver? Quem aqui tem medo de altura, levanta a mão. É o programa do Silvio Santos. Quem aqui tem medo de barata, levanta a mão. Os homens não levantam, mas fica... tô ligado. Eu entendo. Quem tem medo de lagartixa, levanta a mão. Quem tem medo de aranha, levanta a mão. Quem tem medo de falar em público, que eu já perguntei, levanta a mão. Tem gente que não tem medo de nada, né? Isso que é macho, isso que é... Tá certo. Quem aqui tem medo, por exemplo, de dirigir, levanta a mão. Quem tem medo de trocar de emprego, levanta a mão. Quem tem medo de fazer casa de paz, levanta a mão. Ninguém levanta.
Ninguém tem medo de casa de paz. Quem tem medo de fazer evangelismo na praça, levanta a mão. Não, isso aí. A questão é que cada um de nós é condicionado a ter medo de alguma coisa. Desde pequeno você é formado para ter medo de alguma coisa e você escolhe ali. Acontecem algumas coisas, algumas marcas lá do passado, que você sente aquilo como uma marca negativa e te traz medo. Agora vamos pensar uma coisa. Qual é a maior diferença entre as pessoas medrosas e as pessoas ousadas em uma situação? Vamos pensar aqui. Se você tem problema com barata, pensa na barata aí. Aquela de 55 centímetros que voa. Aquela do verão, sabe? Preta, mais preta que a parede, assim. Sabe aquela? Se ela entrou no teu quarto, você viu ela na parede, qual é a tua reação? Tem uns amigos aí que eles trancam o quarto e deixam lá, né? Deixa lá. Um mês depois ele volta para ver se morreu, porque não tem coragem de entrar. Mas a diferença entre pessoas que têm medo de barata e as ousadas para matar a barata não é aquilo que sente dentro. Porque a maioria das pessoas não gosta de uma barata, né, gente? Por mais que você não tenha medo, você não ia lá fazer carinho. Ai, que bonitinha essa barata. Você não ia fazer isso. Mas qual é a diferença? É o resultado. Então, repete comigo. A diferença entre coragem e medo, em pessoas que executam um ou outro, é o resultado final. Se você tem coragem, o resultado final vai ser que você vai matar ela. Se você não tem coragem, o resultado final é que você vai correr o mais rápido possível para algum lugar e chamar alguém que mate. Não é? A questão toda é que a destruição que nós sentimos pode ser de várias formas. Pode ser uma pessoa que fuja da barata, uma pessoa que fuja de apresentar um trabalho na faculdade, uma pessoa que fuja de trocar de emprego e fica no mesmo emprego reclamando a vida inteira, uma pessoa que tem medo de dirigir e paga Uber o resto da vida, mas não pega numa carta aí. Pode ser de qualquer forma. Mas a questão é enxergar que Pedro, ele viveu isso. Mas olha a situação de Pedro. Eu não vou colocar o teu exemplo para você não falar, é fácil, né, falar sem viver isso. Vamos olhar Pedro, que é mais fácil da gente falar da vida dele. Pedro, ele saiu do barco, sim ou não? E ele saiu do barco com fé que ele ia andar sobre as águas, não é? Senão ele não sairia. Mas quando ele começa a afundar, o que ele grita para Jesus? Senhor, me ajuda, socorro. Peraí, vamos pensar. Pedro era pescador, sim ou não? Pedro pescava onde? Não era no mar? Não era no mar alto, no mar bravo mesmo, aquele mar fundo. Ele deveria saber nadar, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ele sabia nadar. E como é que ele caiu no lago e estava achando que ia morrer afogado? Se ele nadava no meio de correnteza de mar alto, como ele estava pensando que ia morrer afogado no lago, gente? Muitas vezes a gente acaba nessa situação. Você tem condições de vencer, mas o medo traz tanto mal sobre você que você começa a achar que vai se afogar na piscininha de 1000 litros. Você acredita fielmente que você não é capaz de sobreviver, que você não é capaz de dar o próximo passo, que você não é capaz de seguir para viver aquilo que Deus tem para você. E eu vim até aqui hoje para provar para você o contrário. O medo pode tentar te paralisar, o medo pode tentar te destruir, mas Jesus Cristo de Nazaré está te falando, vem, e se é para ir, meu irmão, vai. Ponto. Essa é a questão. O medo, ele tenta transformar, tenta destruir a sua percepção de quem você realmente é e do que você pode ser diante de Deus. Uma última coisa que o medo prova é que o medo sempre tem a ver com um orgulho. Repete comigo, medo tem a ver com orgulho. O orgulho, ele distorce a realidade e acaba confundindo tudo. O orgulho é o que traz a preocupação, muitas vezes, da gente não passar vergonha, por exemplo. O orgulho é aquilo que traz a preocupação de você não demonstrar uma fraqueza. Por exemplo, quando o pastor pergunta se você tem medo de barata. A questão toda é que muitas vezes o orgulho a gente acha que é parte do nosso caráter, é parte da nossa vida e a gente não chama ele de orgulho, chama ele de nosso jeito. O que é isso? É o meu jeito. O que é o seu jeito? Muitas vezes a gente não quer demonstrar as nossas fraquezas para as pessoas. A gente fica preocupado com o que a pessoa está vendo em mim, em como que ela está analisando aquilo que eu estou fazendo. Esse é o maior problema de quem tem medo em falar em público, sabia?
Porque a gente fica falando, mas fica ao mesmo tempo pensando, será que o Henrique está olhando para a unha dele porque eu estou falando coisa errada? Ou será que ele está olhando porque ele está com uma unha encravada e precisa de ajuda? Você fica deduzindo, você fica pensando como a pessoa está recebendo aquela informação. Pensando na história de Pedro. Pedro, com certeza, ele foi para andar sobre as águas, ele não pensou em nada na hora. Mas depois que ele começou a andar, será que em momento nenhum ele deu uma olhadinha para o barco e viu os amigos dele, tudo assim no barco olhando? E ele ficou preocupado de passar vergonha na frente dos amigos? Vamos falar real? Com certeza. Esse desespero dele de se afogar era mais do que medo de morrer afogado. Era o medo de mostrar para todo mundo que era o cara mais ousado, era o cara mais poderoso ali no meio, era o cara que não tinha medo de nada, morrendo afogado no lago, no mar da Galileia. Já pensou? Com certeza o orgulho faz parte de cada um de nós, só que nós temos que vencer ele todos os dias. E o medo faz com que esse orgulho faça parte de nós, faz com que esse orgulho tire a visão correta das coisas. Pedro começa a andar olhando para Jesus, começa a olhar olhando para... Me ajuda aí, gente, olhando para... E enquanto ele estava olhando para Jesus, tudo ia bem. Quando a visão dele sai de Jesus e começa a olhar para o vento, começa a olhar para outras situações, começa a olhar para como a situação estava acontecendo, para os amigos dele que ficaram dentro do barco, tudo se perde e ele começa a afundar. Muitas vezes o orgulho ele entra no nosso coração e ele faz o seguinte: é melhor não mandar currículo para mudar de emprego porque você vai ser negado na entrevista. É melhor você deixar para lá porque você não merece uma coisa tão especial. É melhor você não pensar na sua vida sentimental porque você é feio pra caramba. Tem gente que apoia o irmão assim, né? Não, pro seu nível tá bom, qualquer coisa tá bom. O orgulho, ele entra no seu coração e ele faz com que você perca a visão da realidade de Deus para você. Só que o que acontece? Ele perdeu uma coisa aqui que era essencial. Ele tinha Jesus Cristo na mira. Ele tinha Jesus de frente com ele e falando: vem, Pedro. Se ele continuasse olhando para Jesus, ele não só conseguiria chegar até Jesus, mas ele podia ir para casa andando por cima das águas. Mas enquanto ele não entendeu isso, a vida dele foi amarrada. Você vê que aqui ele afundou. Depois que Jesus mudou a vida dele, depois que Jesus foi crucificado, ele foi realmente a arma que Deus esperava dele. Agora, quanto tempo nós vamos perder olhando para aquilo que nós deixamos lá atrás, olhando para as coisas que ficaram dentro do barco e pensando o que os outros lá de trás vão fazer, o que os outros lá de trás vão pensar sobre nós? Quanto da nossa vida nós vamos perder analisando o que nós deixamos dentro do barco? A questão é, se o medo dominar você, você vai querer ficar plantado ali, mas nunca vai tomar a decisão de dar o primeiro passo de fé. Tem alguém aí? Ah, glória a Deus, que susto. Quando você fala de medo, a gente fala de algo que trava, algo que é ruim, algo que não é agradável de se falar. Mas nessa história, na mesma história do medo de Pedro, do medo que Pedro passou e se afundou, nós vemos Jesus. E quem é Jesus para você, querido? Vou te dar uma chance. Quem é Jesus para você? Aproveita para fazer uma declaração de amor para Jesus aí. Quando a gente fala de declaração de amor para a esposa, aí você já aproveita, né? Olha nos olhos e fala e tal. Quando a gente fala de declaração de amor para Jesus, você fala tudo. Aproveita, vai. 1 minuto para você se declarar para Jesus agora. O que Jesus é para você? Quanto Ele vale na sua vida? Quanto? O que Ele merece dentro do teu coração? O que teu pertence a Ele de verdade? A real é que Jesus, Ele é tudo. Ele é todas as coisas que nós precisamos. E aqui para Pedro, Ele era algo essencial. Ele era a segurança completa da vida de Pedro. Jesus estava de frente com Pedro. Pedro via Jesus. E por isso ele começou a andar nas águas, porque ele tinha em Jesus a segurança completa. Mas mais do que segurança, na minha visão, Jesus ali representava o amor de forma completa. Olha para a pessoa do seu lado e diga: Jesus sempre representa o amor. Eu aprendi numa palavra que eu ouvi lá nos Estados Unidos pela internet, que Jesus é o amor. E Ele me amou primeiro, não é isso? Quando ele entende
que o amor está na frente dele, ele poderia ver tanta coisa, mas ele perdeu a visão, perdeu a realidade e perdeu o sentido daquilo que era tão especial para ele. Jesus é o próprio amor e você sabe disso. Mas pense o quanto ele demonstrou que era o amor para a vida de Pedro e o quanto ele tem demonstrado para nós que ele é o amor. Ah, mas eu não sei o que é o amor. Vou te contar o que é o amor. A primeira coisa que o amor é apoio. Repete comigo, apoio. Mais alto, apoio. Amar e apoiar alguém é você estar do lado dele mesmo sem saber muitas vezes o que fazer para ajudar. Eu posso ficar do lado dele e eu não sei o que fazer. Se eu tentar ajudar, eu vou atrapalhar ele, entendeu? Mas eu fico ali dando um apoio moral. Isso é apoio, é amar alguém. Um exemplo que eu tive foi quando eu comecei a dirigir. Gente, eu causava. Os anjos tinham muito trabalho comigo. Muito. Sabe aquele que vai freando, vai travando no meio do caminho, que deixa o carro morrer no farol várias e várias vezes, que vai levar alguém em um lugar e não consegue estacionar o carro, e com o carro andando eu falava para o meu apoio, meu fiel companheiro Fernando, eu falava para ele, desce do carro rápido porque eu não vou conseguir parar, e ele abria a porta e pulava do carro. Era assim. Só ele sabe o quanto de livramento Deus deu para ele. Mas eu me sentia melhor quando eu tinha o meu apoio do lado, causando. Ele estando do meu lado não mudava nada se fosse ver. Ele sabia dirigir menos que eu, ele tinha menos noção de espaço do que eu, ele não conseguia me ajudar a estacionar, mas ele pulava do carro rápido, que é uma beleza. Você não tem noção do quanto ele era rápido. Você falava, Fernando, pula, ele já estava do lado de fora. Isso mostra que muitas vezes o apoio de ter uma pessoa ao lado é o suficiente. Amar é apoiar, amar é estar ao lado daquela pessoa, e é isso que Jesus representa para nós. Jesus hoje é o seu apoio, é o amor maior da sua vida. Você pode estar passando no meio do vale da sombra da morte, mas existe um que não larga da tua mão, existe um que está lá dizendo, vem, eu estou contigo, eu não largo de você. E é esse o ponto que Pedro perdeu no meio do contexto. Ele esqueceu que Jesus era aquele que era apoio da sua vida. Ele esqueceu que Jesus era aquele que estava de frente com ele, esperando de braços abertos. Muitas vezes a gente perde isso pelo caminho, mas o que era necessário para Pedro era simplesmente uma palavra de ânimo, uma palavra de apoio. Ele fala para Jesus, se é o Senhor mesmo, me deixa ir ter contigo por cima das águas. Ele precisava ter perguntado isso? Ele sabia que era Jesus. Quando Jesus falou para eles, eu sou Jesus, calma, não tema. Você acha que ele já não reconheceu a voz de Jesus? Claro que reconheceu. Mas por que ele fez essa pergunta? Por que ele pediu isso? Porque ele aguardava uma palavra de apoio de Jesus. E Jesus deu a palavra para ele. Vem. Eu não sei o que você está passando na sua vida hoje. Eu não sei como está a sua vida hoje, se você já saiu do barco, ou se você ainda está naquela assim, com o pezinho e põe para fora e põe para dentro, põe para fora e põe para dentro, mas Jesus está de frente com você dizendo, vem, dá o passo de fé, eu te apoio, a minha palavra de ânimo muda a tua vida, a minha palavra de incentivo muda você, a minha palavra de incentivo te leva a lugares mais altos. É isso, uma palavra de Jesus. Só que aqui, você percebe que esse vem de Jesus era exatamente o que Pedro precisava. Um outro exemplo que eu posso contar para você, é que eu tenho 2 filhas, e as 2 quando foram começar a andar, eu tinha um papel excepcional naquele momento. Eu era aquele que ficava de frente com elas, dava 2 passinhos para trás, agachava e falava assim, vem com papai. Gente, se não fosse por mim, elas não estavam andando hoje. É verdade. Pode perguntar. Por quê? O apoio que eu dava para elas era o suficiente para fazer com que elas andassem e vissem em mim aquilo que elas precisavam naquele momento. Se você acredita de verdade que Deus é o teu Pai, você acredita realmente que Ele está de frente com você dizendo vem, dando a palavra de ânimo para que você tome atitude, para que o seu 2019 não seja igual ao 2018, para que você tome uma identidade real na presença do Senhor. A palavra de ânimo de Jesus é o que muda completamente as coisas. Jesus nos trata como crianças, para que a gente possa confiar mais nele, para que a gente possa se entregar mais a ele, e para que a gente possa viver o amor real que só existe nele.
Outra coisa que a gente vê aqui é que o amor é estender a mão. Você vê que Pedro, ele precisou de ajuda e no momento apropriado aqui ele falou: Jesus, salva-me. E Jesus foi até ele, estendeu a mão e tirou Pedro do meio das águas. Pensa comigo quantas vezes Jesus já tinha tirado Pedro do meio das águas. Quantas vezes? Fisicamente nenhuma. Mas pensa comigo, quem é que tirou Pedro do meio da pescaria e transformou ele em um pescador de homens? Foi a extensão das mãos de Jesus. Jesus estendeu as mãos para Pedro para mudar a profissão dele. Jesus estendeu a mão para Pedro para curar a sogra dele. Jesus estendeu a mão para Pedro depois de uma noite inteira tentando pescar e não pegando nada, e no dia seguinte podendo pescar tanto que não cabia mais nos barcos. Só que aquele momento Pedro precisava novamente de receber a mão estendida de Jesus. Talvez hoje você olhe para o seu momento e você está afundando na água dizendo: Jesus, me ajuda, e você esquece de lembrar tudo aquilo que Jesus já fez por você, todas as vezes que Jesus já estendeu a mão e mudou completamente a tua vida. E para que serve lembrar disso? Serve para você confiar e ter certeza de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele mudou a tua vida um dia, Ele é aquele que vai mudar a tua vida hoje. Se Ele te tirou do mar do esquecimento, te tirou da lama do pecado, é Ele que vai te tirar do fundo do mar se for necessário. É Ele que vai mudar a tua vida por completo. É Ele que traz nova vida a você. O que é importante, glória a Deus. Glória a Deus. O que é importante entender é que às vezes a gente pensa que o pior de Pedro, o momento mais difícil dele, foi dar o primeiro passo para fora do barco. Mas não foi o primeiro passo mais difícil. A Bíblia diz que ele começou a andar sobre as águas e depois ele começa a afundar. Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Por um motivo muito simples, físico. Se você está dentro do barco e Jesus fala: vem, você vai sair como do barco? Não é assim? Põe um pé para fora e depois põe o outro pé. Sim ou não? Pensa comigo, o primeiro passo é o mais difícil? Não. Se der qualquer coisa errada, o que você faz? Volta. Ah, mas eu gosto de ir com os dois pés, eu sou ousado. Se você pulasse com os dois pés, não dava para você voltar para o barco aqui do lado se desse alguma coisa errada? Sim ou não? E quando você já está andando no meio das águas, já se afastou do barco, e aí o negócio pega, não é muito mais difícil? O primeiro passo não é o momento mais difícil. Seguir dando os passos de fé em direção a Jesus é que é o ponto crucial da história. Mas ele não entendeu uma coisa: a extensão da mão de Jesus é mais do que física, é mais do que falar eu alcanço ou eu não alcanço Pedro para salvar. Se fosse necessário, Jesus viria do outro lado do mar para salvar Pedro naquele momento. Mas a questão é que Pedro olhou e pensou simplesmente assim: eu vou morrer afogado se Jesus não estender a mão naquele momento. E por amor a Pedro, Jesus foi e estendeu a mão e mostrou mais uma vez que ele estava ali para transformar aquela situação. Qual é o ponto? O ponto é que a mão estendida de Jesus nos mostra que o amor dele vai além daquilo que nós esperamos, vai além daquilo que nós pensamos. Ele precisava realmente salvar Pedro desse jeito? Precisava. Mas aquilo não simplesmente porque Pedro era importante para ele, mas era para mostrar que o amor dele era tão grande por Pedro, que ele tirava Pedro do meio das águas e fazia Pedro andar sobre as águas com ele. Como você acha que ele voltou para o barco? A Bíblia diz que ele pegou Pedro e levou Pedro de volta até o barco. Ele não largou Pedro simplesmente ali, ele não tirou Pedro da água e jogou na terra, mas ele andou lado a lado com Pedro até dentro do barco. Você pode parecer que está sozinho, mas a extensão da mão de Jesus muda completamente a situação. Isso mostra que o amor, acima de tudo, ele é ousado. Não é isso que a gente canta aqui? Oh, impressionante, infinito. Canta aí, vai. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Ah, que igreja afinada, gente. E o que mostra isso pra gente? O amor de Deus é tão ousado, o amor de Deus é tão fora da caixinha,
que você não consegue controlar o amor de Deus, você não consegue controlar aquilo que Deus faz por amor a você. A palavra certa aqui é que a ousadia que Jesus trouxe a Pedro era simplesmente a ousadia necessária para que Pedro saísse do barco e vivesse algo novo. O amor de Deus, ele vem sobre você para provar para você que você não está sozinho, e é hora de sair do barco e viver o sobrenatural. É hora de ser ousado naquilo que você faz. É hora de acreditar mais no Senhor e ousar para viver o melhor dele nessa terra. Isso é viver o amor ousado do Senhor. Mas tem outra coisa que Jesus mostra aqui através do amor dele. É o realçar. Repete comigo, realçar. O que é realçar? Realçar é destacar algo em especial. Se você quer realçar, por exemplo, a mulherada aí, quer realçar os olhos. O que você faz para realçar os olhos? Abre assim, ó. Não, delineador, que mais? Rímel. Que mais? Lápis, isso aí tudo. O que acontece quando você quer mostrar que aquilo é especial? Você realça aquilo. Quando Jesus olha para Pedro, a primeira vez, ele já sabia as coisas boas e as coisas ruins de Pedro. E o que ele queria aqui? Ressaltar a ousadia que Pedro tinha, mas ao mesmo tempo mostrar que Pedro precisava ter mais confiança nele e menos confiança em si mesmo. Realçar aqui que a confiança de Pedro tinha que estar em Jesus, a visão de Pedro tinha que estar em Jesus e não simplesmente nos seus pés sobre as águas. Quando você pensa nisso, você pensa o seguinte: muitas vezes no nosso dia a dia nós passamos por situações difíceis, situações de lutas, situações de tempestades, mas Deus permite essas tempestades para realçar em nós aquilo que realmente importa. O que isso significa? Pensa comigo. Se fosse simplesmente para Jesus ajudar Pedro, apoiar Pedro e mostrar que Pedro era o cara, o que ele faria? Viu ali Pedro querendo sair do mar, querendo sair do barco, falaria para Pedro: peraí Pedro, mar, vento, parem. Agora sim Pedro, saia sobre as águas. E aí Pedro não ia ter medo, ia andar com Jesus, ia ficar se achando o cara. Mas o que Jesus faz? Pedro, sai no meio da tempestade. A tempestade não parou, as ondas não pararam, o vento não parou, e Jesus chama Pedro para sair no meio disso. Quando a tempestade parou? Só depois que Jesus voltou e entrou no barco. Muitas vezes a gente não entende a tempestade que nós estamos vivendo, mas eu vim dizer para você: Deus não vai parar a tempestade fora do barco esperando que você saia sem tempestade, mas Ele permite a tempestade para que você saia e seja realçado em você aquilo que é especial, seja forjado em você aquilo que é especial, para que quando você sair e andar sobre as águas no meio da tempestade, você possa olhar e falar: eu sou alguém especial porque eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou aquele que foi chamado para realizar algo especial. E esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando você entende a tempestade, você entende o motivo para andar por sobre as águas. Entender a tempestade aqui era o foco de todas as coisas. Jesus permitiu a tempestade continuar para realçar no coração de Pedro a dependência, para realçar no coração de Pedro a visão que não podia ser perdida, para realçar no coração de Pedro a necessidade de viver aquilo que Jesus ensinava. Se não realçasse nesse momento, Pedro nunca seria o apóstolo que a gente conheceu depois. Agora, vendo tudo isso, eu falei para você sobre medo e sobre amor, e talvez você não entendeu ainda qual é o sentido, qual é a ligação das coisas. Existe um versículo que eu quero ler rapidinho com você, não precisa nem abrir. 1 João capítulo 4, versículo 18. 1 João 4, 18 fala assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Antes o perfeito amor lança fora o... Talvez o seu 2018 foi amarrado pra caramba. Você sonhou com tantas coisas e não pôde viver tudo aquilo que sonhou. E eu vou te dar a chave para transformar o seu 2019. Arranque o medo do teu coração. Permita que o perfeito amor, o infinito amor de Deus possa transformar a tua vida de uma forma clara, de uma forma completa, e você vai ter o 2019 como sendo o maior ano da sua vida, um ano de conquista, um ano de realizações, um ano de ir mais alto na presença do Senhor. Esse é o segredo. Eu tinha que te dar esse segredo logo.
É o começo do ano e você precisa entender. O seu 2019 vai ser livre para expandir, para crescer, para realizar, para multiplicar, para conquistar, se você se liberar para isso. E para se liberar você tem que arrancar o medo. Eu fiz uma coisa aqui, simples, para que você entenda. Olha isso aqui. A primeira coisa que eu disse sobre o... Meu Deus, que mãos lindas. É a minha, gente. Ah, desculpa. A primeira coisa que eu disse para você é que o medo é uma... A segunda coisa que o medo é um enfraquecimento. O medo traz destruição. O medo é apoiado no orgulho. E olha o que forma lá em cima, ó, a primeira letra de cada. O medo é tudo aquilo ali. O medo é a mentira, é o enfraquecimento, é a destruição e é o orgulho. E quando eu falo de amor, eu falo de algo completamente diferente. Eu falo de apoio, eu falo da mão estendida de Jesus, eu falo do ousado amor de Jesus e do realçar aquilo que existe dentro de você. Quando eu falo dessas 4 coisas, eu falo do quê? É isso. Só que qual é o ponto? Muitas vezes no seu dia a dia, o medo vai tentar se levantar e vai falar para você que você não é capaz, vai falar para você que você não pode chegar a lugar nenhum, que você já está no limite, já está no máximo da sua vida. Só que do outro lado existe o amor perfeito e real de Deus. Do outro lado existe um amor que não tem medida. Não, segura. Existe um amor que é muito maior do que o que você pode imaginar. E segundo esse versículo aqui, onde está o perfeito amor, não há medo. Não há. Olha para a tua mão esquerda. Pensa aí em todos os medos que você passou nesse ano de 2018. Pensa aí em tudo aquilo que aconteceu na tua vida, que travou você. Todos os medos de caminhar, todos os medos de continuar, todos os medos de conquistar os teus sonhos. Parecem tão grandes, não é? Mas agora olha para a mão direita e enxerga o amor verdadeiro, o amor que tem apoio, o amor que é real, o amor que é a mão estendida de Jesus, o amor que é ousadia sobre a tua vida, o amor que realça você. E o que você faz com o amor de Deus?